começar pelo Brasil, Guilherme? Tem tanto assunto para a gente falar, e acho que em uma hora dá para a gente dar uma pincelada em tudo que está aí tomando as manchetes da grande mídia, né? A gente está falando desse chacoalhão provocado pelas reportagens da Folha de São Paulo. E aí, deixando de lado qualquer paixão ideológica nesse momento, eu acho que os métodos empregados, a jurisprudência, né, construída pelo STF, pelo TSE, de forma extrajudicial, além de irregular, é imoral. Qual a sua opinião sobre isso? Flávia, é o tema que dominou o debate no Brasil, né? Quer dizer, o debate sobre alguma coisa brasileira, para não dizer de Venezuela e de outros temas que estão aparecendo internacionalmente, mas esse ponto em particular foi basicamente o debate das redes sociais e da imprensa ao longo dessa última semana. Como eu não sou jurista, eu tenho uma capacidade limitada de avaliar em que medida o que Alexandre de Moraes fez é ilegal ou é problemático em que sentido. Eu iria no mesmo caminho que você ao apresentar um problema. Trata-se de uma irregularidade, ou de um tipo de irregularidade que reflete um problema mais grave, eu diria, que é o abuso por parte do judiciário, ou extrapolação do poder do judiciário no encaminhamento dessas questões ligadas ao que eles chamam de ameaça à democracia, né, ao que eles chamam de tentativa de golpe de Estado, etc. Eu não tenho dúvida de que houve uma tentativa, ou pelo menos um plano de golpe de Estado, isso já foi noticiado, provado, investigado pela Polícia Federal, mas a grande questão que se coloca, eu acho, a essa altura é qual é o limite que o Poder Judiciário tem para poder fazer a justiça valer, e, sobretudo, para preservar a democracia brasileira. Porque a encruzilhada em que a gente está coloca, de um lado, forças que têm pouco ou nenhum compromisso com a democracia, forças políticas, e que devem ser contidas de alguma forma, devem ter as suas plataformas retiradas, e por plataforma retirada não estou falando de rede social, estou falando, são grupos que, se não têm compromisso com a democracia, devem arcar com os custos de bancar alguma coisa que não seja exatamente democrática, mas ao mesmo tempo você tem o Supremo Tribunal Federal, e sobretudo na figura do Alexandre de Moraes, cometendo tomando um conjunto de decisões que muitos entendem como um cometimento de abusos sistemáticos, né? Sim. Então, isso se dá desde inquéritos combinados, que é o que parece ter acontecido, que foi revelado pela Folha de São Paulo, até condenações aparentemente desproporcionais de pessoas que participaram, seja do 8 de janeiro de 2023, seja, né, dos acampamentos à frente de quartéis. Então, eu acho que existe ali uma questão de dose, que é exatamente o que distingue o remédio do veneno, no fim das contas, né? Então, se a justiça brasileira quer garantir que as instituições democráticas funcionem, e eu acho que ela está certa em fazê-lo, ela tem que se vigiar para que não cometa abusos que coloquem em risco a própria democracia, né? Porque a essa altura a gente está falando de censura, a essa altura a gente está falando de desproporção de pena, a essa altura a gente está falando de abusos judiciais de toda sorte. Então, acho que esse é o debate que hoje essa questão do Alexandre nos ajuda a compreender e amplia de alguma forma o que a gente está vendo. Pois é, mas quando você fala de se vigiar, de se auto-vigiar, é complicado nesse caso, que parece a sensação que a gente tem é da raposa olhando o galinheiro, né? E a gente vê, por exemplo, um acúmulo de função investigador, acusador, juiz. É muito poder, né? Muito poder numa figura só. Você acha que esse episódio não configura assim, um abalo para a democracia de verdade? Eu acho que o episódio isoladamente talvez não, mas a sequência de eventos que a gente tem acompanhado desde, sei lá, 2010, 2011, em que foi lançado o inquérito das fake news e depois tudo que decorreu daí. Então eu acho que o Alexandre de Moraes, ele como é que eu posso dizer isso de maneira educada, sem ferir nenhuma suscetibilidade a essa altura, mas eu acho que ele acerta no varejo e erra no atacado, se é que eu posso colocar assim. Então, tem coisas que ele fez ao longo desses últimos anos que foram importantes, no sentido de preservar algum tipo de institucionalidade democrática, mas, ao mesmo tempo, os erros que ele cometeu vêm se acumulando de uma forma tal a gerar todo tipo de crítica e a gerar uma preocupação genuína de que a democracia está sendo subvertida em nome da própria democracia, o que não faz o menor sentido. Exato. A gente viu, por exemplo, a prisão do Felipe Martins, que foi assessor internacional do presidente Bolsonaro, ficou 6 meses na cadeia, e em algum momento foi provado que ele não tinha tentado fugir do Brasil ou nada disso, e ainda assim ele permaneceu alegadamente na tentativa de
arrancar dele uma delação premiada. Então, esse tipo de coisa, esses abusos judiciais que os críticos do Bolsonaro já denunciavam desde a época da Lava Jato, eles estão se repetindo com o outro lado e as pessoas estão tratando como se fosse uma coisa absolutamente normal. De novo, na minha condição de cientista político, eu não vou conseguir te dizer, Flávio, olha, o Alexandre de Moraes errou, acertou, ele cometeu uma ilegalidade ou não. A gente viu, inclusive, muitos artigos de opinião saindo ao longo dessa semana, discutindo aspectos distintos, né, do que é o rito, do que é a motivação, do que é esse poder de polícia que supostamente o TSE teria no contexto de uma eleição. Mas o que eu posso dizer é que se a gente pensa poder, e você deu o tom do nosso papo desde a primeira frase, se a gente pensa poder dentro do Estado, a única coisa que assegura que o Estado não seguirá um caminho tirânico, e aí, independentemente de quem esteja pilotando esse Estado, é o equilíbrio de poderes constituídos. Então, a gente tem, em praticamente todas as democracias do mundo, 3 poderes muito bem definidos: executivo, legislativo e judiciário, que desempenham funções diferentes em cada país do mundo, mas que, de alguma maneira, tem que se equilibrar para garantir a funcionalidade das instituições. O que a gente tem visto no caso brasileiro é uma espécie de superdimensionamento do judiciário em algumas questões, inclusive chegando, em certos momentos, a legislar, que é uma crítica que também é válida, que tem que ser feita, né? Por exemplo, quando o judiciário toma uma decisão que, em tese, caberia ao legislativo, por exemplo, mas ainda assim, eu acho que a gente está diante de uma situação em que o desequilíbrio pode, de fato, provocar uma disfuncionalidade da democracia, chegando, inclusive, a ameaçá-la, como a gente está acompanhando esse debate aí nas redes sociais e na imprensa em geral. Você citou até as prisões, né? Algumas prisões que foram desproporcionais, vamos dizer assim, que é a questão da proporcionalidade, realmente. A questão da cabeleireira, que está presa há mais de um ano, aquela que escreveu com batom, perdeu uma, né, no monumento do Supremo ali. Quer dizer, ela está presa ainda como terrorista. Então, assim, a desproporcionalidade, sabe, em relação a algumas prisões, e isso, quer dizer, é uma coisa que a gente já vinha suspeitando, porque o peso da mão, o quanto foi para alguns casos e quanto é para outros, e agora essa história vindo à tona.